Olá, seja bem-vindo. 23 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E começa hoje a entrega da declaração do Imposto de Renda Ano Base 2025. E para conversarmos sobre o assunto e esclarecer algumas dúvidas, estamos recebendo o Diogo Rosa da Silva, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite e estar aqui conversando um pouco com vocês sobre o Imposto de Renda. Diogo, para a gente começar o nosso bate-papo, hoje, inclusive, começa a declaração de Imposto de Renda. Tem novidade para esse ano? Isso, hoje deu início, a entrega, então a partir de hoje todos os contribuintes já podem fazer essa declaração e estar enviando. Tem algumas novidades que a Receita trouxe na semana passada, no anúncio do programa, como a tributação aí de jogos online, as bets, agora quem recebe vai ter que declarar, a declaração pré-preenchida também, que vai estar mais completa comparada aos outros anos, tem que tomar alguns cuidados ainda, de conferência, tudo, e a questão também do cashback aí que tá vindo agora, que é uma novidade da Receita. O cashback do Leão, quem que pode se beneficiar? Como que funciona? A ideia do cashback é fazer o pagamento daqueles que tiveram alguma retenção no ano passado, mas de valores pequenos e que por algum motivo nem se deu conta e acabou não declarando, aqueles que não estão obrigados a declarar, na verdade, não atingiu o limite para declarar, e aí eram valores que ficavam para trás, a pessoa acabava não recebendo de volta. Agora a Receita criou um mecanismo de ela identificar isso, ela vai comunicar ao contribuinte e já vai pagar o contribuinte isso em 15 de julho, passado o período de entrega. E o contribuinte também não vai precisar entregar a declaração, mesmo que ele não entregue, ele vai receber esse dinheiro de volta que foi retido em algum momento. Às vezes o contribuinte trabalhou ali 3 meses, 2 meses, teve uma retenção pequena e depois trabalhou como autônomo. Situações assim que gerou um rendimento, uma retenção pequena na fonte, ele não ia declarar e a Receita vai devolver esse dinheiro. E como que funciona para a pessoa se beneficiar? Ela tem que entrar em contato ou como funciona? Vai ser automático, a Receita vai identificar esses contribuintes e ela já vai fazer o pagamento via Pix, E aí é importante que a pessoa tenha a chave Pix cadastrada com o número do CPF, que a Receita Federal pede, Tanto aqueles que declaram e têm restituição, o pagamento é mais rápido. E aí eles já vão enviar via Pix para a conta que a pessoa tem cadastrado o número do CPF. Diogo, outra novidade que você comentou também é como que funciona essa declaração de ganhos de site de aposta, de jogos esportivos também? Foi uma novidade que eles trouxeram esse ano, As casas de aposta terão que informar os usuários, os valores que eles têm, que eles tiveram de ganho durante o ano, e a pessoa vai ter que declarar o ganho que teve. Será tributado acima de 28 mil, ganhos líquidos, o que seria o tanto que ela investiu e o tanto que ela ganhou, a diferença, se isso der um ganho acima de 28 mil, ela vai ser tributada aí com 15% de imposto. E também o saldo que ela manteve durante o ano, ali em 31 de dezembro, dentro da casa de aposta, ela vai ter que declarar também no imposto de renda lá como bens e direitos, esse saldo como se fosse um saldo bancário, Então, passa a ter que declarar esses valores agora. Então, tem que ficar atento a algumas... Para quem utiliza bastante essas bets, que é a moda, esses jogos online também, como o jogo do Tigrinho, os famosos jogos do Tigrinho, hein? E recebe algum valor, vai ter que declarar agora como rendimento tributável. Você acha que a declaração está mais fácil esse ano ou está mais complicada? Olha, eles estão facilitando bastante, Até a questão da pré-preenchida, você pode importar, inclusive para quem gosta de fazer no computador, baixar o software, Você pode importar tudo para o software. Então, assim, a tendência é cada vez mais facilitar o processo, principalmente porque a Receita hoje cruza muitas informações, Então, é difícil você deixar alguma coisa para trás, omitir alguma coisa. E até mesmo, às vezes, um pagamento que você fez para um médico, uma consulta médica, alguma coisa assim, se você importa, já vai estar lá, mesmo que você tenha esquecido. Então, tende a ficar cada vez mais fácil esse processo. A intenção da Receita Federal, até eles, no comunicado que eles tiveram semana passada, é de que para os próximos anos a pré-preenchida seja mais utilizada ainda até eles chegarem no nível que ela esteja completa, assim, de preenchimento. Diogo, e para quem nunca declarou e é a primeira vez que vai fazer a declaração de renda, por onde começar?
O primeiro passo é recolher os documentos, né, preparar os documentos ali, que é o informe de rendimento das empresas que trabalhou durante o ano, né, se trabalhou mais de uma empresa, juntar os documentos de gastos médicos que teve durante o ano, convênio médico, consultas que tenha pago, documentos bancários, né, baixar os informes de rendimento nas contas bancárias, e aí é importante informar todas as contas bancárias, inclusive de fintechs, essas contas digitais, né? E a relação de bens, que é importante também estar declarando, né? Não deixar nenhum documento de fora. Agora, se tiver dificuldade com esse processo de juntar a documentação, a pré-preenchida é um início ideal, né? Porque você só entra com a sua senha do GovBR, é importante que tenha o acesso, e você baixa ela, ou acessa até mesmo pelo celular, para quem não tiver dificuldade, né? Tanto online, no computador ou no celular, e aí já vai ter as informações lá na pré-preenchida, mas é importante conferir. Foi até um alerta da própria Receita Federal que as informações estão lá, mas é bom conferir para ver se está tudo lá, se não faltou nada. Não custa nada, né? Dar uma conferida antes de enviar a declaração. Exatamente, é bom conferir para não ir nenhum item errado. Lembrando que é de 2025, né? Muita gente às vezes acaba esquecendo, mandando coisas de 2026 também, 2024 é 2025. Isso, é só considerando que é 2025. Eu passei no médico agora em janeiro, posso declarar? Não, só o ano que vem. Esse é só de janeiro a dezembro de 2025. Perfeito, Diogo. Peço licença a você, já voltamos a conversar. Obrigado. A gente fala agora sobre a carreta da mamografia, que está aqui em Jacareí e segue com atendimentos até sábado, dia 28 de março. Os exames são voltados para mulheres a partir dos 35 anos e tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Confira os detalhes na reportagem. A carreta móvel do programa Mulheres de Peito, que oferece gratuitamente exames de mamografia, chegou a Jacareí e está atendendo no Parque dos Eucaliptos mulheres a partir dos 35 anos. É uma grande oportunidade, principalmente para aquela mulher que não faz o exame já há algum tempo ou aquela que tem mais dificuldade por questões pessoais, de trabalho, de acessar a unidade. Por causa disso mesmo, a gente já escolhe um lugar central que fica fácil. Às vezes a pessoa está passando ou está no trabalho, vem almoçar, o acesso é rápido, então ela já vem e já faz o exame. E a procura pelo atendimento já começa cedo. Ao longo do dia são distribuídas senhas por ordem de chegada. Isso faz com que as mulheres cheguem cedo para aproveitar o atendimento. Mas para passar pela triagem e realizar o exame, é preciso seguir algumas orientações. E pelo protocolo da carreta, a mulher acima de 35 anos, se ela tiver pedido médico ou não, ela vem com documento com foto, o cartão SUS, que é realizado o exame, o pedido imediatamente. Ela já vai embora com a imagem e após 48 horas é dado um login e senha para ela acessar pelo site o resultado de exame. A mamografia é considerada um dos principais exames para a detecção precoce do câncer de mama, o que aumenta significativamente as chances de tratamento e cura. Quando a gente faz o exame todo ano, não dá aquele medo, sabe? Porque você fala, poxa, se eu fiz o ano passado e não tinha, se der alguma coisa vai estar bem no comecinho. Né? E aquela mulher que já há algum tempo não faz, ela tem um pouco mais de receio. E já existem trabalhos que mostram que aquela mulher que consegue detectar no começo aumenta muito a chance de cura dela. Então, essa é a maior importância. Quanto antes você detectar, maior a chance de você ter a cura. A Atanilde e a Daiane aproveitaram a oportunidade para realizar o exame e reforçaram a importância da prevenção. Eu tenho o aplicativo da prefeitura, né? E aí eu descobri que tinha carreta e que a gente poderia fazer a mamografia. E faz mais de um ano que eu fiz, então eu resolvi fazer. É importante porque a gente previne, né? Se de repente você perceber que tem alguma coisa diferente, você já procura tratamento, já adianta, né? E não deixa ficar mais difícil, né? Para curar. Porque eu achei importante, né? Tá fazendo o exame, porque se a gente perceber algo diferente, já começar a tratar, né? Isso é muito importante para não deixar avançar o caso, né? Porque muitos deixam avançar o caso, aí depois não tem mais como fazer o tratamento, né? E assim, tirar uma duvidazinha mesmo, às vezes a gente fica com aquilo na cabeça, né? Às vezes percebe algo, tem que tratar.
A carreta da mamografia segue em Jacareí até o dia 28 de março, no estacionamento do Parque dos Eucaliptos. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Então, relembrando, fica até o dia 28 de março aqui em Jacareí. E de segunda a sexta são 50 senhas disponíveis a partir das 8 horas da manhã e no sábado 25 senhas. A gente volta a conversar com o Diogo Rosa da Silva, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui de Jacareí. Diogo, vamos falar um pouquinho então quem que é obrigado a declarar esse ano. Teve algumas mudanças também de limite de rendimentos? Isso, esse ano aumentou o limite de rendimento. O ano passado estava em 33 mil, né? Que foi também atualizado o ano passado, e esse ano foi novamente atualizado para 35.584. Então, quem teve rendimentos tributáveis até esse valor está isento. Acima disso, aí precisa declarar, tem que estar obrigado a declarar. Diogo, e quem investe ou quem tem rendas de aluguel, por exemplo, também precisa declarar, fazer a declaração? Precisa. Tem muita gente que não declara aluguel, acaba escondendo essa renda, né? Mas se o aluguel é feito de pessoa física para pessoa física, também é necessário declarar. Às vezes a pessoa pergunta, mas o meu não está na imobiliária, é de boca, tal, contrato de gaveta. Mas mesmo assim é necessário que se declare, né? Vai ser uma renda tributável, não tem jeito. Mas para ela ter essa renda formalizada, tudo certinho, e não ficar ali na faixa da sonegação, ela precisa declarar o aluguel. Investimentos em bolsa de valores também precisam ser declarados. Investimentos acima de 40 mil alienação, a questão da compra e venda, também aí se torna obrigatório, a declaração. Então, qualquer movimentação que você tenha, mesmo que pouco, o ideal é que você coloque na sua declaração também. E quem trabalha com MEI, que hoje é muito comum, ver pessoas trabalhando com MEI, também precisa fazer essa declaração de pessoa física? Ela precisa atingir o limite ali, se ela ultrapassou os 35 mil, ela precisa, mesmo que ela não ultrapasse o limite do MEI, O limite do MEI é 81 mil, mas a renda do MEI é considerada como pessoa física também. Inclusive, a Receita Federal tem olhado, inclusive, essa questão de fiscalização de pessoas que movimentam muito no CPF, para não mexer muito com o MEI, mas eles já estão considerando isso, as duas rendas juntas, porque, na verdade, é uma coisa só, Então, quem tem MEI precisa fazer a declaração do MEI, inclusive, e depois fazer a declaração do imposto de renda, pessoa física. Diogo, hoje em dia também muitas pessoas colocam dependentes na declaração de imposto de renda também. Como que funciona? Isso ajuda também a diminuir o valor? Ajuda a diminuir a base de cálculo, Cada dependente que você coloca é um percentual que diminui a sua base de cálculo para calcular o imposto final. Porém, precisa tomar alguns cuidados de quem pode ser dependente ou não. Às vezes é colocado uma falha muito grande que acontece e que cai, um dos erros que mais cai na malha fina, de um casal coloca o mesmo filho nas duas declarações. Então, aí acaba os dois caindo na malha fina. Então, se o pai colocou o filho na declaração, a mãe não pode colocar o filho. Aí tem alguns critérios também com relação, por exemplo, a pagamento de plano de saúde, escola, que também são deduções que diminuem sua base de cálculo. Se o filho está na declaração do pai como dependente, a mãe não pode usar o valor do convênio médico. Aí tem que ser o pai. Mas é descontado do convênio da empresa, do salário da mãe. Então, ou passa o filho como dependente da mãe ou não utiliza essa dedução. Então, tem que tomar cuidado com essa separação, porque muitos caem na malha fina por conta de usar esses gastos separados, ou junto, ou em duplicidade. O filho pode ser dependente, mas uma vez só, não pode estar nas duas declarações. Às vezes, nessa afobação de não querer pagar o imposto de renda, querer receber também, as pessoas estão colocando... Querer diminuir o imposto a qualquer custo, faz algumas jogadas que não pode, por exemplo, pai e mãe, tem algumas regras que podem ser colocadas, outras não. Às vezes não é filho, é neto. Eu pago um convênio médico do meu neto, eu posso colocar? Também não. Só se o avô tiver a guarda do neto e tal, documentado, tudo certinho. Então, precisa dar uma olhada nessas regras, certinho, para não cair na malha fina, porque se cair na malha fina, depois pode até ser passível de multa e acabar pagando imposto um prejuízo maior.
Como você falou, hoje em dia a Receita cruza os dados ainda mais, tá facilmente elas estão tá vendo essa cruzação de dados. Por isso que o contribuinte precisa ter cuidado ao preencher, mesmo se for a pré-preenchida, né? Tem que verificar o que está ali. Os dados hoje são muito cruzados, né? A Receita Federal tem recebido muitas informações de vários lados, hoje muito... Com a questão do digital é muito rápido, né? Essa informação que chega para a Receita Federal. E isso proporciona, inclusive, a pré-preenchida está aumentando os dados também. Então, assim, a gente não pode tentar passar a impressão de que, não, vou colocar aqui, ninguém vai ver e vai dar certo, né? Então, vai ser conferido e essa conferência está cada vez mais automática, mais rápida, né? Então, tem que tomar esse cuidado para fazer da maneira certa, né? Não dá para fazer da maneira errada. Então, tem que tomar bastante cuidado nesses pontos. Por isso que o prazo é longo até, né? Até dia 28 isso, até dia 29 de maio, começou hoje, né? Vai até dia 29 de maio, a gente tem aí pouco mais de 2 meses. É um tempo que dá para preencher, conferir com calma, né? E ver se tem alguma coisa errada, ver se não esqueceu nada, então tem bastante tempo. Obrigado, Diogo. Peço licença você novamente, já voltamos a conversar. E no esporte, o Jacareí Futebol Clube perdeu de 2-1 para o Comercial de Ribeirão Preto, lá no Estádio Municipal do Cambuzano. Com isso, o cenário é de preocupação, já que o fechamento da 12ª rodada, o time ocupa a 7ª colocação na tabela, logo atrás justamente da São Carlense, que é seu próximo embate. No próximo compromisso, o Jacareí enfrenta o adversário quarta-feira, dia 25, às 15 horas, novamente no Estádio Municipal do Cambuzano, em confronto direto que pode redesenhar a briga pela classificação. E desde o final de 2025, Jacareí conta com uma lei que estabelece regras e condições para o funcionamento de abrigo de cães e gatos mantidos por organizações da sociedade civil e protetores independentes. Saiba detalhes na reportagem. No dia 18 de novembro de 2025, foi publicada no Boletim Oficial do Município a Lei número 6.796, que estabelece normas para regularização, funcionamento e fiscalização de abrigos de cães e gatos, mantidos por organizações da sociedade civil e protetores independentes. A diretora-geral de Meio Ambiente do município, Cíntia Ábido, destacou a importância da criação de regras para o funcionamento desses espaços em Jacareí. O município já faz uma ação de fiscalização dessas ONGs, lares temporários e protetores independentes, mas nós não tínhamos um regramento municipal e existia essa necessidade de fazer o regramento justamente para que o município não tivesse só uma ação fiscalizadora ou uma ação punitiva, de ir a esses locais, fazer as vistorias e acabar ou fazendo uma punição ou aplicando algum tipo de penalidade, sem que as ONGs tivessem a ciência de como é a maneira para que ela possa funcionar e ter os seus regramentos. A lei é de autoria do prefeito Celso Florencio e foi submetida à apreciação da Câmara Municipal. Durante a 36ª sessão ordinária de 2025, realizada no dia 12 de novembro, o projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis e 2 contrários. O vereador Luiz Flávio votou contra a propositura. Segundo ele, a lei burocratiza o trabalho das organizações da sociedade civil e dos protetores independentes. Eu sou totalmente com o texto da lei, porque eu acho que deveria ser o contrário. A prefeitura deveria estabelecer aqui como que ela vai ajudar os protetores independentes, como que ela vai ajudar os protetores que não têm infraestrutura, como que ela vai ajudar eles que não têm recursos. Pelo contrário, a prefeitura veio fazendo uma série de exigências e esquece de lembrar que ela mesma foi condenada em um processo judicial para fazer o que os protetores estão fazendo. Então... Já a vereadora Maria Amélia votou favorável ao projeto de lei. Segundo a parlamentar, o regramento foi criado com o objetivo de garantir a saúde e o bem-estar dos cães e gatos. A gente votou favorável porque a gente precisa organizar essas questões devido às demandas que nós recebemos no gabinete. Então, existem várias pessoas que querem formar suas OSCs, porém não tem espaço também para poder acolher todos esses animais. Então, tendo esses critérios, elas também vão poder colocar os animais de forma saudável, sem que eles briguem, sem que eles fique um tumulto, né, dentro desse espaço. No texto, a lei estabelece requisitos mínimos para o funcionamento das organizações da sociedade civil e dos abrigos mantidos por protetores independentes, como a comprovação de infraestrutura adequada para a manutenção dos animais, garantindo espaço suficiente, higiene
ventilação e proteção contra intempéries, conforme estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Em caso de descumprimento, poderá ser aplicado multa entre R$ 180 a R$ 930, ou até mesmo a cassação do alvará de funcionamento e interdição do abrigo em caso de reincidência ou infrações graves. Já o artigo 6º da lei prevê que as entidades poderão firmar convênios e parcerias com o poder público para obtenção de apoio técnico, financeiro e material, visando o aprimoramento das condições de acolhimento e cuidado com os animais. A gente não tem como motivação a ideia de fazer a penalidade. Mesmo sem a legislação, o nosso trabalho é um trabalho muito mais de orientação. Sem a legislação, esse ano nós fizemos alguns termos de ajustamento de conduta, mostrando para esses locais que eles precisavam se adequar. Então, nós estabelecemos esses, vamos dizer, esses contratos colocando as obrigações que eles precisam cumprir, dando prazos que são flexíveis para que eles possam se adaptar. A ideia é fiscalizar, a ideia é regrar. É claro que em situações extremas tem a penalidade, mas não é esse o papel principal e o foco da lei. O foco da lei é trazer o regramento. Voltamos com o nosso bate-papo com o Diogo da Rosa Silva, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui de Jacareí, da Anhanguera. Diogo, vamos falar um pouquinho. Quem não precisa, quem não é obrigado a declarar, pode declarar? Vale a pena? Pode. Quem não recebeu o rendimento tributável até 35 mil, esse rendimento é salário, férias, né, tudo que recebe da empresa que trabalha. Se não atingiu 35 mil, ela não está obrigada a declarar. Mas caso ela queira declarar, ou às vezes é autônomo também, queira declarar para formalizar a renda, né, isso vai ajudar, de repente vai fazer um financiamento de uma casa, de um carro, alguma coisa assim, ela consegue comprovar a renda que ela teve durante o ano, porque ela tem um documento ali que ela declarou à Receita Federal que ela teve aqueles rendimentos durante o ano. E também a questão de patrimônio, né? Às vezes ela quer manter o controle ali do que ela tem de patrimônio, né, de forma declarada, oficial, então ela pode também estar declarando. Não é obrigatório se ela não atinge, né, o limite, mas também não é impeditivo. A Receita vai receber a declaração dela normalmente. O prazo, como estavam comentando, é longo, mas muita gente esquece de fazer ou deixa para a última hora e acaba esquecendo e não faz. Quais são os riscos disso? O principal é a multa, né? Passou o dia 29, se você entregar no dia 30 de maio, né, ou no dia 1º de junho, você já tem uma multa logo. Assim que você entrega, já sai o DARF com a multa, né? A multa mínima de R$ 165. E pode ser maior de acordo com o valor do imposto a pagar, né? Se ela tiver um valor um pouco maior, essa multa pode aumentar. Mas a multa mínima é R$ 165. E se mesmo assim passou o prazo, a pessoa não entregou, esqueceu, não regularizou, depois de um tempo ela pode ter o CPF bloqueado. E isso aí vai, se é aposentado, bloqueia o benefício da aposentadoria, né? Bloqueia questões bancárias, então ter o CPF bloqueado atrapalha bastante. Impede bastante coisa. Daí tem que correr para regularizar. A regularização é rápida até, assim, você entregou a declaração, alguns dias já libera, mas gera essa dor de cabeça inconveniente, né? E além da multa também de R$ 165. Hoje em dia, como você falou, a declaração pré-preenchida já está disponível, né? Então, fica mais fácil, as pessoas conseguem fazer até sozinhas, né? Algumas pessoas já conseguem fazer sozinhas, mesmo que não tenham conhecimento tributário. Se for algo simples, não tiver muita movimentação, muitas variáveis, dá para fazer sozinho, mas em caso de dúvida é melhor procurar um profissional, porque o erro no preenchimento ali pode gerar uma multa depois. Quais são os erros que as pessoas mais cometem ao preencher? A questão dos dependentes, que a gente já conversou, que realmente é o que mais pega, né? A questão de recibos médicos também, isso é um cuidado que tem que ter esse ano, porque antes os médicos davam aqueles recibinhos azul, né, de papelaria, aqueles papelzinho. Agora não pode mais, né? Desde o ano passado entrou em vigor um sistema da Receita Federal, ou Receita Saúde. Então os médicos emitiram os recibos por esse software que já foi informado da Receita Federal. Então já deve estar na pré-preenchida também, né? Então se alguém tem recibo de papel, assim, o ideal é não informar, né? Ou verificar com o médico se isso foi declarado realmente, porque se ele informa, o médico não informa e aí os dois caem na malha fina, né? Por declaração errada. Então tem que tomar esse cuidado. Falando sobre a malha fina, como não cair na malha fina? E se cair, o que acontece e o que as pessoas podem fazer? Para não cair, o ideal é não
colocar valores que você não tem certeza, né? Tudo documentado, só declarar aquilo que você tem em documento, né? E que realmente você sabe que está certo. Mas mesmo assim, caso fez alguma coisa errada e entrou na malha fina, hoje pelo portal ECAC da Receita Federal, eles já dão toda a instrução para você corrigir, né? Eles te dão um prazo antes de você receber a multa, né? Para não chegar nessa parte da multa. Então você entra no ECAC e aí vai ter lá o que está de errado, o que eles encontraram de inconsistência. E aí por lá mesmo você consegue retificar e corrigir essa informação. Por exemplo, coloquei um dependente lá que não poderia colocar. Aí eles já vão identificar isso e aí você consegue retirar a declaração e transmitir de novo. Agora, se o contribuinte não se manifestar, aí pode ocorrer de a Receita autuar e vir uma multa, dependendo do caso, né, do contribuinte. Muita gente cai na malha fina justamente por mentir, né? Colocar algum documento que não existe, algum médico que não foi. Eu já vi gente, inclusive, alterar valores, assim, eu coloquei um pouquinho mais aqui do que eu paguei para o dentista. Isso não pode, porque vai comparar com o CPF do que o dentista informou. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, gambiarra, jeitinho brasileiro, não pode mais, não tem como. Diogo, para declarar, você comentou sobre alguns documentos. Quais documentos a gente precisa separar para fazer a declaração? Os principais é o informe de rendimento da empresa, os informes de rendimento bancário, né, das contas bancárias, as despesas com médico, psicólogo, despesas com saúde. Então, aí tem que ser nota fiscal ou esse recibo, né, emitido pelo médico, pelo Receita Saúde, né, o recibo oficial, e a relação de bens que a empresa vem a ter, né? Então, ela tem que declarar carro, casa, apartamento, tudo que ela tem em nome dela. Perfeito. Diogo, você participa de um projeto da Anhanguera, né, que ajuda justamente nisso. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Peço licença. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir o lançamento de 2 livros de autoras jacarienses. A gente volta já. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.
Estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 7ª sessão ordinária do ano. O vereador Marcelo Dantas, do Podemos, falou na tribuna sobre o projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o Show Mulheres, evento realizado há anos aqui em Jacareí. Confira. E nós precisamos valorizar esses artistas daqui, que fazem o show acontecer, que dão realmente o seu show, porque nós temos bons artistas, nós temos nomes que se destacam, inclusive nacionalmente. Basta ver esses shows que tem nas TVs e sempre tem um jacareense despontando. Por que não valorizar? Então, espero que com a inclusão desse calendário, Flavinho, a gente possa valorizar também os nossos artistas locais, que merecem todo o respeito. Eu fico triste, eu sinceramente. Às vezes você vê o maior evento agro da nossa cidade, muitos artistas da nossa cidade que dão show não serem lembrados para fazer seu show lá na Expo Agro. Estou falando da Expo Agro, que é o maior evento da nossa cidade. Então chegou a hora também da gente olhar para esse público, que precisa ser o lugar ao sol, né? Então, eu voto totalmente favorável, tá? E volto a insistir, chegou a hora também da gente valorizar os artistas da terra. Obrigado, bom dia. E o vereador Joex Almeida, do Progressistas, continuou no mesmo tema e elogiou o autor. Segundo o parlamentar, é muito importante o calendário municipal ter agora o Show Mulheres. Veja. Uma simples homenagem aqui nessa Câmara, como tivemos no início do mês, para a mulher empreendedora, acho muito importante. A gente trabalhar em pautas, inclusive eu deixo um convite aqui para todas as mulheres de um curso de sobrevivência urbana que terá no dia 28 de março. Também estamos trabalhando, eu e minha equipe, Jean, estamos trabalhando num programa muito bom que já tem em São Paulo, que é tornozeleira eletrônica para agressor de mulher. Vamos trazer isso para Jacareí, temos reunião marcada com o Ministério Público. Eu acho que vai ser assim, um grande ganho nesse combate ao crime contra a mulher. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Voltamos ao nosso bate-papo com o Diogo. Diogo, você também é supervisor, né, do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Queria que você começasse contando um pouquinho o que é o NAF. O NAF é uma parceria que a gente tem com a Receita Federal do Brasil, lá na faculdade em Anguera. É um projeto da Receita Federal, né, que ela dissemina isso no Brasil inteiro entre as universidades. E aí, a partir do momento que a gente assina esse termo de cooperação com eles, que aconteceu lá em 2017, nós podemos atuar em alguns trabalhos ali na faculdade com o respaldo da Receita Federal. E aí lá a gente atende agora no primeiro semestre prioritariamente imposto de renda de pessoa física e durante o ano também a gente faz outros atendimentos como atendimento ao MEI, pessoa física também, né? Coisas que a gente consegue auxiliar o contribuinte, aquele contribuinte que não tem condições de contratar uma contabilidade, então aquele que tem uma renda mais baixa, tal, mas por algum motivo precisa dessa ajuda, né? E aí quem atua nesse núcleo são os alunos do curso de contabilidade, de ciências contábeis. Eles recebem treinamentos dos próprios professores da faculdade, né? E também alguns treinamentos da própria Receita Federal. E aí eles atuam isso como um projeto de extensão da universitário dentro da unidade. Que legal. Você é supervisor deles? Isso, eu coordeno o núcleo e a gente dá o treinamento para eles, eles fazem o atendimento e a gente vai acompanhando, tirando dúvidas, supervisionando para ver se está sendo feito tudo certinho. São alunos de qual semestre? A partir do terceiro semestre, né? Sempre tem uma turma principal que pilota o projeto e os veteranos também auxiliam. Eu tenho até ex-alunos que auxiliam, né? Todo ano já são formados, mas todo ano vão lá ajudar, que gostam de estar participando, né? E acabam envolvendo todo o curso. Diogo, você comentou que não é qualquer pessoa que pode estar participando do projeto, que tem um limite por ano, né? Qual seria esse limite? A gente pede, são pessoas que a gente atende lá que têm um rendimento de até 60 mil no ano, né? Porque a ideia não é atender a população em geral, a ideia não é tirar clientes de escritórios de contabilidade, a ideia é atender aquelas pessoas que, até a ideia do NAF, né, da Receita Federal é isso, atender pessoas que não têm condições, não têm acesso, né, a um escritório de contabilidade, a um contador,
e a gente fazer esse atendimento social, um projeto social mesmo. E falando em projeto social, também tem uma arrecadação, né? Qual seria a arrecadação desse ano? A gente se preocupa muito com esse impacto social, né? Então, todo ano a gente pede alguma coisa. Esse ano a gente vai estar arrecadando 1 quilo de alimento não perecível, e aí pode ser feijão, arroz, açúcar, e também um pacote de absorvente íntimo, né? Para a gente destinar para ONGs que trabalham com mulheres aqui na cidade, porque a gente tem essa parceria, até parte de um outro programa da Receita Federal, na verdade do Ministério da Fazenda, que é o Mulher Cidadã, que a gente está assinando um convênio com eles para desenvolver projetos voltados a mulheres em estado de vulnerabilidade nessa área fiscal, de educação fiscal. Que legal. E ajuda os dois lados, né? Isso. O aluno que está ali aprendendo, tendo a experiência na prática, e a pessoa que está em dúvida de como fazer a declaração. Porque a gente já coloca o aluno em contato com pessoas, né, com casos reais, porque uma coisa é a gente falar em sala de aula, teoria, por mais que você traga exemplos, né? Outra coisa é eles vivenciar na prática ali o atendimento. E ali a gente vê diversos casos que a gente nem imagina. O ano passado até a gente chegou a atender no segundo semestre um casal que era morador de rua, estava em situação de rua, e eles tinham um benefício que a mulher recebia, mas tinha sido cancelado por conta de não ter feito declaração de imposto de renda passado. E aí a gente fez a declaração para eles, tal. Foi até um momento diferenciado ali que a gente não esperava, né? Então a gente vê de tudo lá nos atendimentos. E isso é crescimento para eles, né? Engajamento social, acho que é importante o aluno já se formar com esse engajamento, né? Ter essa preocupação com o social e também com a parte técnica. Profissionais mais preparados, né? Como você comentou, na sala de aula é diferente, né? Tá ali com outra pessoa de contato. No dia a dia é totalmente diferente, né? Então eles têm a teoria, que é importante, é necessário, mas a prática ali de você conhecer, de você ver como que acontece mesmo é essencial. Então para eles é muito bacana e eles gostam, todos os alunos gostam de participar, eles estão sempre interagindo, perguntam e tal. Então isso é bacana. Diogo, por ordem de chegada, tem agendamento, como que funciona? A gente atende por ordem de chegada, então tem um limite e tal, se a gente vê que não vai dar para atender todo mundo, a gente acolhe ali a pessoa, já confere os documentos, às vezes a gente pede para deixar os documentos, a pessoa passa depois e retira, até para não ficar até muito tarde lá, né? Então, mas dá uma média aí de umas 20, 30 pessoas às vezes por dia. E como que funciona? É lá na Anhanguera? Qual que é o endereço? Qual que é o horário que vocês estão Isso, é lá na unidade da Anhanguera, na Vila Pinheiro, na Rua Santa Catarina. Esse ano a gente vai atender 2 dias por semana, né, a partir do dia 31 de março, às terças-feiras das 17 às 19 horas e às sextas-feiras das 19 às 21 horas. Dentro desse horário a gente vai estar atendendo. E também quem quiser fazer a declaração sozinho, mas tiver alguma dúvida, pode ir lá só para tirar dúvida? Pode, às vezes a gente recebe, as pessoas às vezes levam até um notebook lá para pedir ajuda, né? Preciso tô com dúvida nisso, naquilo. A gente auxilia também, né? Às vezes a gente deixa até 1 ou 2 alunos ali separados só para atender dúvidas. E mesmo que não queira levar documento e tal, só para conversar, a gente está lá também para dar esse apoio. Perfeito, Diogo, um trabalho muito legal, de 20 anos já da Anhanguera, né? Já há alguns anos, desde 2017 que a gente assinou esse termo de cooperação. O ano passado, inclusive, a gente recebeu um prêmio na Receita Federal, uma certificação ouro pelos trabalhos prestados, né? Esse ano a gente vai receber novamente 2 certificações pelos trabalhos que a gente fez em 2025, inclusive uma certificação especial lá pelos trabalhos que a gente fez com mulheres em estado de vulnerabilidade. Agora, dia 16 de abril, a gente vai estar recebendo esse prêmio lá em São Paulo. Recebendo essa ajuda, mas também devolvendo a ajuda, como você comentou, com absorvente ou 1 quilo de alimento não perecível, né? Isso. Aí a gente vai destinar para algumas ONGs, né? Tem algumas ONGs que já são parceiras nossas. Os Doutores Coloridos, né? Casa da Alegria, Associação Fênix, a Espaço Mulher. Então, cada vez mais a gente tenta ajudar quem a gente consegue, né? Porque é importante também pensar nessa parte social. E até que dia que vai acontecer o projeto? A gente vai atender até dia 29 de maio. Até o último dia. Até o último dia. Parece que é meio loucura, né? No último dia vai encher, mas nos últimos dias que a gente tem atendido assim, de entrega também não tem tanto procura, não. O pessoal está procurando antes, então está sendo legal isso, mas a gente vai estar lá até o último dia para atender os últimos operários aí da última hora. Perfeito. Diogo, peço licença você novamente, já voltamos a conversar.
A Câmara Municipal realiza na próxima sexta-feira, dia 27, às 18 horas, audiência pública para debater a implantação da tarifa zero no serviço de transporte público de Jacareí. A audiência é promovida pela Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara, com o objetivo de discutir a viabilidade do acesso universal à mobilidade urbana sustentável e reduzir as desigualdades sociais no transporte. O evento é aberto ao público, à população, profissionais do setor, representantes de instituições também da nossa cidade. Lembrando que a audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, e também no nosso aplicativo para Android e iOS. E 2 livros sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade foram lançados por autores jacarienses. Um deles é destinado ao público infantil e o outro a pais e educadores. Sabe detalhes na reportagem. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH, foi tema de 2 livros escritos por jacareienses. Um deles é da escritora Bruna Bicudo, destinado ao público infantil. É importante saber sobre os coleguinhas. Eu acho que o livro não é nem para quem tem o TDAH, é para quem convive com quem tem. E é legal você saber que às vezes o seu coleguinha ele não controla algumas atitudes do corpinho dele ou a inquietação dele. E o outro é um capítulo dentro de um livro destinado aos adultos, como pais e educadores, de autoria da psicóloga Denise Siqueira. 15 anos atrás, a informação era muito precária ainda. Então, ela chegou e falou, porque meu filho não quer saber nada de nada, ele não quer estudar mesmo, eu já tentei de tudo. Então, quando eu fui convidada para participar da obra, eu pensei assim, gente, eu preciso levar conhecimento para a família. Como que é o impacto de uma criança com TDAH dentro do universo familiar? Né? Como que os pais veem isso? Como que os educadores veem isso? O TDAH atinge de 5% a 8% da população. Conviver com alguém que tem o transtorno é quase inevitável. Por isso surgiram essas iniciativas de ampliar o conhecimento para vários públicos. O TDAH é de uma criança que eu conheço também, que passa por situações que, às vezes, as pessoas ao redor, não ele, mas as pessoas ao redor se sentem incomodadas. Então, eu comecei a contar a história dele pela perspectiva dele, assim, sabe? Contando quais são as características dele e o que talvez as pessoas não percebam, que isso é característica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E não porque ele é uma criança que não quer obedecer, que é uma criança que não quer prestar atenção, que é uma criança que está querendo quebrar as coisas ou está querendo fazer a arte. Então, está querendo incomodar ou está querendo brigar com o amiguinho. Então, eu via algumas situações que me deixava triste, eu deixava a mãe triste. Então, eu achei melhor escrever o livro para poder explanar para as pessoas que aquilo não era uma situação que a criança escolhia fazer. Mas... Então, hoje a gente tem bastante acesso à informação. Né? Então, você abre ali o seu computador, o seu celular, o acesso está ali a muita informação. Mas nem sempre a informação, né, é uma informação real, nem sempre é baseada em dados científicos. Né? Então, informação não quer dizer que, de fato, você está tendo uma fonte fidedigna ali. Então, você tem hoje uma desinformação também, ao mesmo tempo, ocorrendo junto com inúmeras fontes de informações que são sérias, né? O transtorno do déficit de atenção se caracteriza por desatenção, inquietude e impulsividade. Mas o termo ficou banalizado. Muitas pessoas se consideram distraídas ou agitadas e logo dizem, é o meu TDAH. Mas a Denise reforça que o diagnóstico só vem após uma análise longa e cuidadosa. É muito específico o trabalho e precisa ser muito cuidadoso, muito cauteloso. Né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com essa disseminação, né, de avaliação, de laudar, porque tem que ser uma coisa muito criteriosa, muito cuidadosa, muito bem pensada, com um olhar multiprofissional.
né, olhando esse ecossistema da criança, né, ela no ambiente familiar, ela no ambiente escolar, porque eu não escolho ser hiperativa e impulsiva só em um lugar. Ah, não, lá eu vou me comportar direitinho, né? Porque se eu tenho essa hiperatividade, impulsividade, isso vai aparecer em vários ambientes da criança, em vários momentos, né? Se fizermos uma metáfora de uma estrada e nossos pensamentos, eu estaria na velocidade limite e você em um trânsito lento. Tem ali um funcionamento, né, biológico, né, cognitivo, que é diferente. Por isso ele tem uma dificuldade de manter-se atento, por isso ele tem uma dificuldade de levar a tarefa até o final, de se concentrar, ou, né, quando é uma hiperatividade, uma impulsividade, de parar, né, que é o freio, o controle inibitório, é o que me faz parar, pensar antes de agir. É difícil para aquela criança esse manejo comportamental porque ela tem uma disfunção do neurodesenvolvimento. Ela não é assim porque quer, e muito menos porque o pai e a mãe educam de forma errada, né? Que também vem essa culpa. Ah, eu acho que ele é assim porque eu não estou sabendo educar direito. Aonde que eu estou falhando, né? Então, essa culpa também, ela é existente dentro, né, dos questionamentos do pai e da mãe. Já fiz de tudo e nada do que eu faço dá certo. Então, a intenção do texto foi, né, do capítulo do livro, foi levar conhecimento para os pais e educadores, né? Ficou com vontade de adquirir um dos livros? É só entrar em contato com o Insta da Bruna Bicudo ou da Denise Siqueira. Nosso bate-papo com o Diogo, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis. Diogo, lembrando, quarta-feira agora terá um projeto na Anhanguera especial para o MEI? Isso, quarta-feira agora a gente vai fazer um atendimento pré-imposto de renda, né, que é especial para os MEIs. Porque o MEI ele precisa entregar uma declaração anual, né, todo ano. E então, para quem ainda não entregou, os alunos vão estar lá atendendo, especialmente só casos de MEI. Então, entregar a declaração anual, para aqueles que precisam emitir as guias para pagamento, fazer parcelamento, porque o mês ficar devendo ele desenquadra, vira empresa normal, então pode ter problema. E até emissão de guia de parcelamentos passados, e também se precisar tirar alguma dúvida, os alunos vão estar lá atendendo. Diogo, reforçando então, para quem não é MEI e quer fazer a declaração também, estão abertos para tirar dúvidas ou para fazer essa declaração? Só precisa levar os documentos e não deixar para a última hora, né? Isso, exatamente. A partir do dia 31, a partir da semana que vem, a gente vai começar os atendimentos. Levar principalmente os documentos de informe de rendimento, de empresa, banco, relação de bens, documentos dependentes, caso tenha. E também, se a pessoa tiver o acesso ao GovBR, ela puder levar o acesso, porque às vezes a pessoa chega lá e não sabe a senha, e aí dificulta para a gente. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho